Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia que se chama blockchain. Essa tecnologia pode parecer um pouco difícil para você nesse início, mas ao final desse vídeo você vai compreender mais do que a metade da população e você vai estar na frente. Por quê? Porque essa tecnologia nos próximos anos vai estar em todos os sistemas devido ao seu elevado nível de segurança. Então, seja bem-vindo. O que é a blockchain? Como ela funciona? Quais os problemas que ela se propõe a resolver? E como pode ser usado? Hoje, nesse vídeo, você vai ter todas essas respostas. Então, vamos nessa, sem mais delongas. Como o próprio nome indica, a blockchain é uma cadeia de blocos que contém informações dentro desses blocos. É uma técnica que foi descrita em 1991, recentemente, e destinava a validar em relação ao tempo alguns documentos digitais, impedindo que esses documentos fossem alterados. Dessa forma, cria-se nesse primeiro momento um mecanismo contra a falsificação. No entanto, ela permaneceu um período sem utilização. Somente em 2009, quando Satoshi Nakamoto usou esse conceito para criar uma moeda digital, a que conhecemos hoje como Bitcoin. Afinal, o que é a blockchain? Como a gente viu, trata-se de uma cadeia de blocos, a que qualquer pessoa vai ter o acesso. Só que essa cadeia de blocos tem algumas características que faz dela ser muito importante. Porque uma vez gravada essa informação nessa cadeia de bloco, torna-se quase impossível alterar essa informação. Então, como é que funciona isso? Vamos entender a fundo. Como dissemos, essa cadeia de bloco é uma união de vários blocos, sendo que cada bloco contém 3 itens. O primeiro deles é a informação, o segundo é o hash e o terceiro é o hash do bloco anterior. Então ele contém informação e 2 hash, um hash do bloco e um hash do bloco anterior. O primeiro elemento, que trata-se da informação, ela é armazenada dentro do bloco e depende do tipo de cadeia desse bloco. Para ser mais didático, a cadeia de blocos de Bitcoin armazena as seguintes informações, por exemplo, transações, remetente, receptor, quantidade de moedas. Agora, o segundo elemento, hash, a princípio pode parecer difícil, mas usando uma analogia, vai ficar mais fácil você compreender o que significa esse hash. O hash é similar a uma impressão digital, a qual identifica um bloco e todo o seu conteúdo, tendo um caráter de exclusividade, sendo sempre único, assim como uma impressão digital contida no seu dedo. Então, quando um bloco é criado, é calculado o seu hash. Qualquer alteração à informação dentro do bloco fará com que o hash mude. Então, assim, a gente precisa entender qual que é a utilidade desse hash. Quando você deseja detectar uma alteração na informação desse bloco, você tem a impressão digital. E se o bloco mudar, essa impressão digital não vai ser mais compatível. Ela deixa de fazer parte dessa cadeia de bloco. E assim, um novo hash deve ser criado porque o hash anterior não é mais compatível. Como dissemos anteriormente, o hash é único, como uma impressão digital. Agora, o terceiro elemento, que a gente citou 3 na informação, e o terceiro, que é o hash do bloco anterior, esse elemento é fundamental, porque esse hash do bloco anterior ele é responsável por uma cadeia de blocos. E essa técnica torna essa cadeia de blocos segura, porque é um hash do bloco anterior. Tendo aqui um exemplo de uma cadeia de 3 blocos, como pode ser observado, cada bloco tem um hash, e o hash do bloco anterior. Ou seja, o bloco número 3 aponta para o bloco número 2, e o número 2 aponta para o número 1. Contudo, o primeiro bloco é especial, uma vez que não pode apontar para nenhum bloco anterior, e assim denomina-se o bloco gênese, o primeiro bloco. Agora vamos supor que a informação do segundo bloco seja alterada. Isso faz com que o hash do bloco mude automaticamente. Por sua vez, isso fará com que o bloco 3 e todos os blocos seguintes se tornem inválidos, porque deixa de ter um hash válido do bloco imediatamente anterior. Ou seja, uma alteração em um único bloco tornará todos os blocos seguintes inválidos. Mas o uso do hash não é suficiente para prevenir a alteração, porque atualmente os computadores estão mais rápidos, mais velozes, e podem calcular centenas e milhares de hashes por segundo. Você pode efetivamente adulterar a informação de um bloco e recalcular todos os hashes do bloco seguinte para tornar novamente válida a cadeia de blocos,
se você tiver um computador super potente. Só que agora tem um novo mecanismo. Esse mecanismo chama-se Profit Work, ou também conhecido como prova de trabalho. Essa ferramenta de prevenção retarda a criação de novos blocos. Por exemplo, no caso do Bitcoin, a requerida prova de trabalho tem um tempo, e esse tempo é em torno de 10 minutos a ser executada, antes de permitir que seja adicionado um novo bloco a essa cadeia. Esse mecanismo torna mais difícil a manipulação de blocos, porque para adulterar um bloco, será preciso executar essa prova de trabalho para todos os outros blocos em sequência. Portanto, a segurança de uma cadeia de blocos resulta de um conjunto de hash e do mecanismo da prova de trabalho. Mas as cadeias de blocos têm ainda uma segurança adicional, que resulta do fato de estarem distribuídas ou também descentralizadas, como você preferir chamar. Em vez de serem geridas de um único ponto, essas cadeias de blocos usam um sistema de ligação, chamado rede ponto a ponto. Isso permite a participação de qualquer pessoa nessa rede, tratando-se de uma nova pessoa, um novo ponto. Quando alguém se junta a essa rede, ele recebe a cópia, uma cópia completa da cadeia de blocos, que é um nó. O nó pode usar isso para verificar se tudo ainda está em ordem. Agora vamos ver o que acontece quando você cria um novo bloco. Este novo bloco é enviado a todos na rede, e cada nó então verifica o bloco criado, para certificar que este não tenha sido adulterado. Se tudo estiver em conformidade, cada nó adiciona esse bloco à sua própria cadeia de bloco. A consistência é garantida pela verificação consensual de todos os outros nós, eles concordando sobre quais os blocos que são válidos e quais os que não são. Os blocos que foram adulterados serão rejeitados por outros nós da rede. Ou seja, para conseguir manipular com sucesso uma cadeia de blocos, você precisará manipular todos os blocos da cadeia e executar a prova de trabalho para cada bloco e assumir o controle de mais de 50% da rede ponto a ponto. Só assim é possível adulterar um bloco e conseguir que este seja aceito por todos os outros, o que é quase impossível. A união dos sistemas já mencionado mais os smart contratos, que nada mais é que contratos inteligentes armazenados nestas cadeias de bloco, possibilita algo fantástico, que é a troca automática, no caso de moedas. Esses smart contratos foi uma tecnologia que possibilitou ou despertou o interesse de muitas pessoas pela possibilidade de troca dentro dessa blockchain. Inclusive, essa tecnologia pode ser utilizada para infinitas possibilidades. Por exemplo, o registro médico, criar registros notariais digitais, cobrar imposto. Agora já se sabe o que é uma cadeia de blocos, como ela funciona a um nível razoável, e também já se sabe o que ela se propõe a resolver. Quer saber o que é Bitcoin e qual sua relação com a liberdade? Veja o vídeo na descrição. Se você considera o desenvolvimento deste conteúdo importante e quer contribuir ou incentivar o canal, aceitamos doação. Link na descrição. E como sempre, muito obrigado por chegar até aqui.